Eu estou aqui na tela com uma pequena estrutura de planejamento onde nós simulamos aqui a etapa de assentamento de piso. E dentro dessa simulação, nós realizamos aqui algumas medições para avaliar o desempenho da tarefa e realizar replanejamentos quando necessário. Por exemplo, a tarefa de assentamento de piso do pavimento 1, ela começou um dia atrasado e finalizou com 5 dias de atraso. Como que essa informação aqui reflete na execução das outras tarefas? Depois nós tivemos a execução do pavimento 2, que ela começou aqui com 5 dias de atraso em relação à minha linha de base, só que eu consegui antecipar. Então nós vamos analisar essas informações, realizar as medições e os replanejamentos dentro do nosso projeto. Então fique comigo no vídeo até o final para entender como que o Prost se comporta diante desses replanejamentos. Olha só, hoje então nós vamos falar sobre reprogramação de trabalho dentro do MS Prost. Para eu falar de reprogramação, automaticamente eu acabo falando um pouco sobre medição também. E aí eu vou te ensinar o passo a passo como nós executamos isso aqui no escritório. Bom, antes eu poderia até ter aqui já um princípio, um início de planejamento pronto para a gente fazer a simulação. Só que tem um detalhe importante que eu preciso te mostrar. E esse ajuste, essa configuração, você precisa fazer antes de começar a mexer em qualquer coisa dentro do Prost. Se você mexer em alguma coisa, por exemplo, vier aqui lançar uma tarefa e depois for realizar esse ajuste, provavelmente o Prost ele não vai entender essa informação aí e você vai começar a ter problemas durante a sua medição. Então, o primeiro ponto que nós temos que fazer é aqui, olha, em arquivo, no canto superior esquerdo, eu tenho aqui a opção Arquivo, Opções. Dentro de Opções, nós temos aqui a guia de avançado. Então, aqui em avançado, eu vou descer um pouco aqui, e nós temos aqui essa informação, olha, método padrão do valor agregado. Aqui nós estamos utilizando porcentagem física concluída. Tá? Provavelmente aí dentro do seu MS Prost, a hora que você acessar aqui, olha, avançado, o seu método padrão de valor agregado da tarefa estará em porcentagem concluída. Então você vai trocar aqui para porcentagem física concluída. Beleza. Feito essa troca, nós podemos iniciar aqui o lançamento do nosso projeto e ele vai realizar os cálculos através da coluna de porcentagem física concluída para o valor agregado. Só que hoje, nesse vídeo, nós não vamos entrar aí em detalhes sobre o valor agregado. Nós vamos apenas focar em replanejamento e vou te mostrar como nós fazemos isso aqui no escritório. Eu vou colocar aqui, olha, a etapa de piso, que é uma etapa que fica bem claro para a gente analisar. E vou colocar por pavimento. Pavimento 1, pavimento 2, pavimento 3, pavimento 4 e 5. 4 e pavimento 5. Nós vamos considerar aqui dentro do nosso projeto que para cada pavimento nós vamos ter um tempo de execução aí de 10 dias. Então, vou colocar aqui 10 dias em todos. Vou selecionar aqui, olha, e vou pedir aqui para recuar um para a direita, para que ele se torne aqui uma tarefa da etapa pavimento, da etapa piso, desculpa. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui e vou pedir para vincular todos os pavimentos. Observe que quando eu peço para vincular todos os pavimentos aqui, ele vai colocar aí um pavimento na sequência do outro para execução. Então eu clico aqui, pronto. Agora eu já tenho um pavimento na sequência do outro para ser executado. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou inserir aqui a minha coluna custo e eu vou digitar aqui o custo de cada pavimento. Então vamos colocar aqui para cada pavimento, custo é de, vamos colocar valor redondo para não complicar muito a vida, R$10.000. Então 10 mil e eu vou arrastar esses 10 mil aqui, eu vou arrastar aqui esses 10 mil para todos os pavimentos. A minha etapa, então, agora
ficou aqui com 50 mil reais. Feito isso, eu vou ocultar aqui a coluna nome dos recursos. Bom, então estou basicamente com o meu planejamento pronto aqui na tela. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui em projeto, aqui em cima na guia, olha, projeto, eu tenho aqui a opção definir linha de base. Então, definir linha de base, nós vamos definir a linha de base aqui do nosso projeto. E a partir de agora, a nossa linha de base, ela já está definida. Se eu quiser vir aqui a linha de base, basta eu vir aqui na minha lateral esquerda aqui do Prost, vou clicar aqui com o botão direito do mouse e vou pedir para ele exibir Gantt de controle. Então eu tenho aqui, olha, a seguinte informação, o planejamento do meu projeto e essa linha aqui de baixo, essa linha cinza aqui de baixo, nada mais é do que a nossa linha de base. Agora nós vamos fazer uma medição do nosso projeto para entender como funciona o replanejamento dentro do MS Prost. Para eu fazer a medição, eu vou vir aqui na guia Exibir e aqui na opção de tabelas, tá? Nós estamos na tabela de entrada, eu vou pedir aqui a tabela de controle. Na tabela de controle, nós temos as seguintes informações: início real, nós temos aqui término real, porcentagem concluída, porcentagem física concluída, duração real, duração restante e custo real. A coluna de trabalho, eu posso até ocultar ela porque nós não vamos utilizar. Essa linha verde aqui, ela está representando aqui a data de hoje. E eu vou pedir para exibir aqui na tela para mim a linha mostrando a data de status do projeto. Antes disso, eu vou definir a data de status. Então, aqui em cima, em projeto, nós temos a opção aqui, olha, data de status. E aí eu vou fazer o seguinte, aqui na data de status, eu vou colocar que a minha medição, ela vai ser realizada na sexta-feira, dia 11/8. Então, eu já defini aqui a minha data de status. E eu quero mostrar essa linha aqui na tela. Então, botão direito do mouse, aqui em cima do gráfico, tá? Não posso clicar em qualquer lugar, tem que ser em cima do gráfico. Botão direito do mouse, linhas de grade. Aqui embaixo eu vou selecionar a opção data de status e vou pegar aqui a linha e vou colocar como vermelha. Pronto, então apareceu aqui na sexta-feira, dia 11, tá? A minha linha vermelha que está representando aqui a minha data de status. Bom, então agora nós vamos fazer uma medição aqui dentro do Prost. O que eu preciso fazer? Um ponto importante. A primeira informação que eu preciso ter é essa daqui, olha, é o início real de quando a tarefa efetivamente começou. Então a tarefa ela estava programada para se iniciar aqui, tá? Na segunda-feira, dia 7. Eu posso até incluir aqui, olha, incluir a coluna início da linha de base. Então ela estava programada para se iniciar aqui no dia 7/8. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou colocar aqui as outras colunas porque aí vai ficar fácil para você acompanhar. Então nós temos início da linha de base, eu vou inserir aqui a coluna início. Início. Depois eu tenho início real. Aí eu vou inserir aqui a coluna término da linha de base. Vou inserir aqui a coluna término. E depois eu tenho aqui término real. Basicamente são essas informações que nós vamos utilizar. Então vamos entender aqui o seguinte, olha. Eu tenho aqui a atividade do primeiro pavimento, que ela está planejada para iniciar dia 7/8. Só que nós já vamos colocar aqui uma informação um pouco diferente. Aqui no início real, eu vou informar que essa tarefa aqui ela não começou dia 7, ela começou dia 8, começou na terça-feira. Observe comigo aqui o seguinte, quando eu vim aqui, olha, e coloquei dia 8, o que o Prost já entendeu? Olha, a sua tarefa ela está iniciando um dia atrasado, automaticamente eu tenho uma previsão de atraso em todas as tarefas dessa etapa de um dia.
Então, ele já empurrou aqui, olha, tá vendo? Ó, um dia, tá? Empurrou essas informações para frente. Então, a primeira informação que eu tenho dentro da medição é o início real, quando aquela tarefa realmente executou. E aí, nós vamos fazer o seguinte, olha, agora nós vamos utilizar a coluna porcentagem concluída para medir o tempo e a porcentagem física concluída para medir aquilo que fisicamente eu realmente executei. Então, para eu medir o tempo, o que eu posso fazer? Eu clico aqui no pavimento 1, venho aqui na opção de tarefa e posso clicar aqui, olha, atualizar conforme agendado, desculpa. Eu tenho aqui até outra opção, posso atualizar essa tarefa se eu quiser manualmente, mas não, eu vou clicar aqui e pedir para atualizar como agendado. Quando eu pedi para atualizar como agendado, o que ela fez? Ela pegou o início e calculou que eu trabalhei do início até na sexta-feira, que é o dia que eu estou realizando a medição. Então, daquela quantidade prevista de tempo para ser trabalhado nessa tarefa, eu já gastei quantos? Eu já gastei 40%, tá? Então, eu tinha 10 dias para trabalhar, eu trabalhei 4. Isso representa aqui os 40%. No entanto, vamos imaginar o seguinte, eu fui lá para medir o quanto eu efetivamente executei dessa tarefa e verifiquei que, na verdade, eu só executei 20%. Rodrigo, como assim 20%? Eu tinha 100 metros de piso para assentar e só assentei 20%. Então, observe aqui o seguinte, olha, eu assentei 20%, eu executei 20% do meu trabalho e consumi 40% do tempo. O que nós conseguimos ver aqui de informação já? Que a minha execução ela está atrasada. Eu deveria ter, no mínimo, executado 40%, só que eu executei 20%. Então, você entendeu? Eu executei 20% do trabalho que estava planejado para os 10 dias em 40% do tempo. Bom, realizamos aqui a medição. Agora sim nós vamos realizar um replanejamento. O que seria o replanejamento dessa tarefa? O replanejamento seria o seguinte, olha, se eu gastei 4 dias para fazer 20%, quanto tempo que eu vou gastar para realizar os outros 80%? Então, nós podemos fazer uma conta aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou até abrir aqui no Excel, porque aí fica mais fácil para você acompanhar aqui comigo. Vou abrir aqui um arquivo novo, tá? Então, é o seguinte, olha, vamos fazer a conta aqui. Se eu executei 20% em 4 dias, para eu executar os outros 80%, quantos dias que eu vou demorar? Posso até fazer aqui uma regra de 3 básica, tá? Mas o que eu posso fazer aqui também é pegar esses 80% e dividir aqui por 20. E a cada 20% eu demoro 4 dias. Então, é igual esse daqui vezes 4. Teoricamente, eu vou gastar aí 16 dias para fazer o restante, seria isso? Então, eu tenho aqui 6, vamos fazer a conta aqui, ó. Duração restante, 6 dias, e se eu colocar 16, pronto, igualou aqui. Observe o seguinte, eu coloquei aqui, olha, na duração restante, 16 dias. E você percebe que aqui, olha, 20% e 20% igualou? Porque o que eu replanejei aqui? Olha, se eu executei 20% em 4 dias, eu vou gastar mais 16 dias para fazer o restante. Agora sim, essas informações aqui estão batendo. Olha, eu fiz 20% em 20% do tempo. O que é esses 20% do tempo? Seria 4 dias, tá? Dos 20 que eu teria para executar a tarefa toda. Então, se eu colocar aqui a duração, você vai ver que ele vai estar com 20 dias. Vamos inserir aqui a coluna. Aqui, ó, observe, ele está com 20 dias. Ficou claro para você como que nós fazemos a reprogramação? Olha, se eu gastei 4 dias para fazer 20%,
quantos dias que eu vou gastar para fazer o restante? Quando você inserir essa informação na duração restante, você vai ver que aqui, olha, a porcentagem concluída e a porcentagem física concluída, aqui elas vão se igualar. Por que que aqui em cima no total não igualam? Porque aqui eu tenho um peso tempo e aqui eu tenho um peso custo. Certo? Bom, entendemos como é feito o replanejamento. Agora tem um ponto importante aqui, que é o seguinte. Eu percebi que eu tenho um atraso na execução do primeiro pavimento. O que que eu poderia pensar? Olha, eu tive um atraso na execução do primeiro pavimento. Eu vou conseguir recuperar esse atraso, pode ser que eu consiga ou não. Ou pode ser que eu verifique, não, Rodrigo, realmente, eu gasto 20 dias por pavimento, eu não vou conseguir mais mexer nisso. Se essa for a realidade do meu projeto, o que que nós vamos fazer? Eu preciso pegar esses 20 dias aqui e replicar para os próximos pavimentos. Então, vem aqui, coloco 20, 20, 20 e 20. Observe agora o descolamento que eu tive em relação ao planejado. E aí eu tenho aqui algumas informações. Eu tenho aqui a linha de base do meu projeto. Eu tenho o início previsto com base nesse replanejamento que eu fiz. Então, olha, o segundo pavimento era para começar dia 21/8, vai começar só 5/9. O quarto pavimento era para começar dia 18/9, vai começar só dia 31/10. Então, eu tenho aqui a minha linha de base, eu tenho aqui as datas do meu replanejamento e eu tenho aqui as minhas porcentagens, tanto em relação ao tempo, quanto em relação ao físico, que é baseado no custo. Vamos fazer uma outra simulação aqui? Nós vamos fazer aqui agora o seguinte, eu creio que no início fica um pouco complexo essa questão das porcentagens, mas com o tempo você vai pegando aí o jeito das medições. Nós vamos fazer o seguinte aqui agora, olha, eu vou simular uma outra medição, então a primeira coisa que eu tenho que vir fazer é aqui, ó, projeto, aqui está 11/8, só que eu vou colocar a próxima sexta, seria dia 18, eu vou colocar 25/8, então tá aqui, olha. Eu estou medindo o status do meu projeto nessa linha vermelha, dia 25/8. No dia 25/8, eu vou colocar aqui que eu concluí a minha atividade. Então, olha, término, tá? Vou colocar aqui, ó, 25/8. Então, ele veio aqui e já puxou como 100%. Se eu terminei, quanto que é a minha porcentagem física concluída? 100%. E eu não iniciei a atividade seguinte. Só que agora que eu terminei o primeiro pavimento, eu estava imaginando que inicialmente seria 10, não foi 10, depois eu passei para 20 e agora eu cheguei aqui em 14 dias, que é o que eu efetivamente demorei para fazer o pavimento 1. O que que eu posso fazer aqui? Eu posso vir aqui e replanejar os próximos pavimentos para 14 dias. Ou eu posso vir aqui e entender, falando, não, eu demorei 14 dias porque esse daí foi o primeiro pavimento, a minha equipe estava aprendendo. Realmente eu vou gastar 10 dias. Certo? E com isso eu vou fazendo aqui o meu replanejamento dentro do projeto. Então percebe, com isso eu consigo analisar todas as informações e analisar o replanejamento. Vamos simular mais uma medição aqui para poder encerrar? Eu vou fazer agora a minha medição no dia 1º/9, tá? Então, vamos lá. Aqui, eu vou fazer o seguinte, olha, eu posso clicar aqui na atividade, eu vou considerar que eu finalizei aqui na sexta-feira e efetivamente comecei na segunda. Então, eu vou pedir aqui, olha, dentro da minha tarefa, para ele atualizar como agendado. Entenda o seguinte, como eu comecei a tarefa aqui, olha, realmente no dia que estava reprogramado para ela estava planejada para o dia 21/8, ela foi reprogramada para o dia 28/8. Eu vou considerar que ela realmente começou dia 28/8. Então eu posso vir aqui e clicar aqui direto, olha. E aí ele já lança aqui para mim o início real como 28/8.
E perceba que aqui, olha, eu consumi 50% do tempo que estava planejado para minha tarefa. E a conta basicamente é a mesma. Só que nós vamos supor agora que em 50% do tempo, vamos colocar aqui que eu executei 80% da minha tarefa. Vamos ver se fica uma conta redonda. Olha, em 50% do tempo, em 5 dias, eu executei 80%. Então, em quantos dias mais eu vou necessitar aí para concluir a minha tarefa? Se em 5 dias eu fiz 80%, eu vou precisar de mais um dia. Por quê? Porque eu estou executando 20% ao dia. Qual que seria aqui a minha duração restante? Apenas um dia. Perceba que aqui, olha, a porcentagem concluída e a porcentagem física concluída, elas vão se igualar. Então, eu vou colocar aqui um dia e dou Enter. Aqui, olha, ela deu 83% da porcentagem concluída, provavelmente por causa de algum ajuste de horário, porque aqui eu estou medindo o tempo, tá? Então, teoricamente, 5 mais um dia, eu teria 6 dias. Vamos fazer a conta aqui para ver se está certo. 5 mais um dia, eu teria 6 dias, então vamos colocar 5. Não, tá certo. 5 dividido por 6, 83, tá? Mas agora o que aconteceu? Foi até importante acontecer isso daí para você acompanhar um caso real. Nem sempre esses dois valores aqui eu vou conseguir bater eles de forma igual. Por quê? Porque eu sempre vou trabalhar aqui, olha, com a unidade dias, não vou trabalhar com fração de horas. E às vezes as medições elas podem acontecer de, por exemplo, eu executei 87 metros quadrados, eu executei 87% do 100%, entendeu? Então, muitas vezes esse número aqui ele vai dar quebrado. O que eu preciso fazer é fazer esse comparativo para ter uma estimativa de prazo. Então, aqui está coerente. Olha, se em 5 dias eu fiz 80%, isso quer dizer que em um dia eu devo fazer os outros 20%. Então, minha duração restante vai ser aí os 20%. Basicamente, então, quais são as colunas que nós mexemos? Início real, término real, porcentagem concluída, que aí ela vem automaticamente aqui do atualizar como agendado, porcentagem física concluída, mexemos no campo duração e duração restante, certo? Com isso, então, nós conseguimos fazer o planejamento e conseguimos fazer o replanejamento das nossas tarefas. É dessa forma que nós vamos replanejando aí as tarefas atrasadas ou as tarefas adiantadas dentro do nosso projeto no MS Project. Espero que eu tenha contribuído aí com você, com esse vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Muito importante, gostou do conteúdo? Não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal também para receber mais conteúdos como esse. Isso é muito importante para nós. Um forte abraço para você e até um próximo vídeo.